Há bastante tempo que eu crio conteúdo sobre magia cerimonial, sobre contato com anjos, arcanjos, inteligências planetárias aqui no YouTube. E eu me dei conta essa semana que eu nunca tinha feito um vídeo, ou nunca tinha entrado em detalhes, né, sobre o que é de fato a magia cerimonial, né, o que consiste, qual que é a diferença da magia cerimonial para outros sistemas. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai entender, eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre os conceitos mais básicos da magia cerimonial, sobre para que ela serve, mais ou menos aí, em que contexto histórico ela foi criada, qual que é o propósito das ferramentas, que muita gente tem dúvidas sobre isso também. Então fica comigo nesse vídeo que hoje a gente vai falar sobre a magia cerimonial. Saudações eremitas, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Como eu já havia introduzido com vocês agora no início, hoje a gente vai falar sobre a magia cerimonial, né? O que é a magia cerimonial, qual que é a diferença dela, né, para outros tipos de magia, outros sistemas de magia, e qual também é o propósito das ferramentas. Nesse vídeo eu vou falar sobre as ferramentas mais básicas, outro vídeo aí mais futuramente eu complemento, né, com as ferramentas aí não tão... como é que eu posso dizer, não tão protagonistas, né? As ferramentas que são mais ferramentas auxiliares, beleza? Quero dizer também, já desde o início, pessoal, muito do que vai ser falado nesse vídeo aqui são especulações, tá? Especulações por quê? Existe sim aqui toda uma base que vão ser fatos, né, contextos históricos e tudo mais, porém a gente está falando de um sistema de magia que surgiu há séculos, há milênios atrás, então tem muito detalhe que a gente não tem como provar, ou ainda falta muito, né, se perdeu ao longo do tempo, muitos fatos históricos e dados exatos sobre essas coisas. Então tem muita especulação aqui. Especulação não minha, mas especulação do senso comum do cenário ocultista brasileiro e mundial também aqui do Ocidente, certo? Esse vídeo aqui ele está sendo baseado, eu me inspirei, né, para fazer esse vídeo, num artigo muito interessante da Ordem Lotus Negro. Então eu vou deixar esse artigo aqui na descrição para vocês lerem. Aqueles que querem mais detalhes, datas, fenômenos históricos e coisas do gênero, e quiserem mais exatidão nesse sentido, nesse artigo da OLN, né, o Frater Keterial escreveu muito bem esse artigo, trouxe informações bem embasadas, informações bem profundas, mas nesse vídeo aqui, como é, né, um formato mais dinâmico, eu quero simplificar aqui um pouco, mas eu recomendo para vocês aí, né, quando tiverem uma horinha vaga, essa leitura. Tranquilo? Então vai estar aqui na descrição. Bom, vamos lá então, direto ao ponto. O que é a magia cerimonial? Quero falar primeiramente, né, de exatamente o sistema e depois eu falo sobre as ferramentas, né, que são uma das principais características, né, da magia cerimonial, as parafernálias ritualísticas, como eu costumo brincar. A magia cerimonial, pessoal, supõe-se que ela tenha nascido de uma necessidade. Essa necessidade era ter um contato, né, os povos antigos, ter um contato com seus deuses, com suas divindades, de maneira mais próxima. Em relação à localidade, em relação a onde surgiu a magia cerimonial especificamente, supõe-se que foi na antiga Mesopotâmia, e depois também teve uma boa parte de desenvolvimento no Antigo Egito, e aí depois veio, né, para a Europa, daqui a pouquinho eu já vou falar sobre isso, que foi na Europa onde surgiu a tradição salomônica, né, a famosa tradição salomônica que eu já comentei aqui em alguns vídeos, mas as raízes da magia cerimonial é ali na Mesopotâmia, no Egito, e aí só depois, né, veio para a Europa e se tornou o que a gente conhece hoje. Então, voltando no assunto, supõe-se que a magia cerimonial ela tenha surgido de uma necessidade, né, dos sacerdotes antigos, dos povos antigos, de entrar em contato com os seus deuses, com as suas divindades, de maneira mais próxima. Assim, eu costumo dizer, né, que a base de todo tipo de prática de magia, ou a base de todo tipo de contato com divindades, é a oração. Então, muita gente me manda dúvidas tipo, pô, Dalton, eu preciso fazer uma ritualística complexa, cerimonial, para entrar em contato com o anjo, para entrar em contato com o arcanjo? Não necessariamente. Com uma simples vela, um incenso, o selo do anjo, você fazer uma oração, você já consegue contato com essas entidades. Assim como várias outras entidades, várias outras divindades aí, né, ao redor do mundo inteiro. Então, a base é sempre a oração. A oração é funcional, a oração é efetiva, você consegue um contato, mas ele é um contato distante, né? As orações normalmente funcionam na prática, no astral, como um envio de prece. Você está enviando uma mensagem que vai ser recebida e depois os deuses, as divindades vêm até você e executam, né, aquilo que você pediu, executam, né, aquilo que foi desejado, certo? Mas a magia cerimonial, ela entra aí, ela entra da necessidade de um contato
mais próximo, um contato cara a cara, abre aspas, de uma comunhão mais intensa do que uma simples oração, do que um simples processo de envio de uma prece. Então é isso aqui o que caracteriza a principal essência da magia cerimonial, o contato mais intenso, o contato mais íntimo, mais direto, mais próximo com uma determinada divindade. Então foi a partir disso, a partir dessa necessidade, que os povos antigos começaram a desenvolver o que eu chamo de tecnologias ritualísticas, tecnologias que incluem ferramentas, mas não só, além de ferramentas, mas também uma liturgia, né, um processo mais elaborado, com mais textos, além de orações, né, utilizavam de outros tipos de técnicas, conjuros, decretos, palavras de poder, banimentos e tudo mais, e a relação também das horas planetárias, as influências dos astros. Então, tudo isso, todos esses mecanismos, eles foram sendo somados para resultar num sistema que possibilitasse não só o envio de uma prece, mas sim a abertura de um portal. E através da abertura desse portal, que foi possível, né, através de uma cerimônia, então por isso magia cerimonial, como o próprio nome sugere, é um tipo de magia onde se utiliza de uma cerimônia, né, um processo, uma liturgia que é mais longa do que o normal, né? Normalmente ritos de magia cerimonial costumam durar 1 hora e meia, dependendo da complexidade do rito. Não é uma coisa rápida que você faz em 10 minutos, 15 minutos, como é em outros sistemas de magia. E é justamente essa complexidade, esses vários fatores que são agregados que possibilitam a abertura de um portal para uma outra dimensão, né? Para uma dimensão superior, onde habitam aquelas entidades, aquelas divindades, aqueles anjos e tudo mais, e através dessa abertura de portal ocorre, né, essa comunicação, ocorre essa comunhão e essa proximidade do sacerdote, do mago que está fazendo a ritualística, com a entidade que está aí em planos de existência superiores, certo? Então, basicamente, foi essa aí, né, supõe-se, né, que foi esses os motivos, né, de que foi criada a magia cerimonial. Não foi uma coisa que surgiu da noite para o dia, foi um processo, né, como eu disse, sempre com base numa necessidade, e foi se acrescentando coisas, foi se acrescentando técnicas para chegar num sistema, e esse sistema possibilitava esses benefícios. Então, antigamente, a magia cerimonial ela era mais focada em teurgia, né? Teurgia, para quem não sabe, teurgia é um conceito que define o contato do magista com forças superiores para transformações internas. Então, normalmente, a magia cerimonial ela começou para servir para invocar, conjurar divindades, anjos, arcanjos, seres que estão além da dimensão terrestre. Então começou dessa forma, né? O ser humano invocando, conjurando seres que estão muito acima através de um conjunto de fatores, um conjunto de técnicas e ferramentas, tecnologias ritualísticas que permitiam a abertura de um portal para entrar em contato com seres, né, de mais alto nível. E através desse contato, dessa comunhão com seres de mais alto nível, ocorriam transformações internas, né, ocorria essa comunhão com o divino, com as entidades, com as divindades. Com o tempo, foi se notando, foi se constatando que essas mesmas tecnologias ritualísticas, elas podiam ser usadas não só para contatar divindades, né, não só para contatar seres de dimensões altas, mas também seres que estão presentes aqui na nossa dimensão, na vibração terrestre. Então a magia cerimonial ela foi além da teurgia e passou também a ser usada para taumaturgia conjurando seres que estão na Terra. Então foi onde começou os processos de, por exemplo, conjurar daimons da Goetia, elementais, entre outros tipos de seres, através dos sistemas, né, das tecnologias, das ferramentas da magia cerimonial, que antigamente eram mais utilizadas a fins de teurgia, apenas para contato com energias elevadas, com divindades, né, com seres mais sutis. Por isso que normalmente a magia cerimonial ela também é apelidada de alta magia. Alta magia, para quem não sabe, é um conceito, um termo que é utilizado para definir uma magia onde você está lidando com seres não nascidos, seres que estão além, né, da dimensão terrestre, ou que se estão na dimensão terrestre, não são nascidos, ou seja, não tiveram um corpo físico, e sim apenas um corpo astral, desde sempre. Então por isso que eu gosto de usar o termo magia cerimonial para definir, né, como um todo,
Porque daí a magia cerimonial acaba englobando, né, o trabalho com muitas entidades, com divindades, com daimons, com elementais, né, pelo menos as origens foram, na teurgia, como eu expliquei para vocês, no contato com divindades, mas depois com o tempo foi se aplicando para outras categorias de entidades, de vibrações mais densas, de vibrações mais próximas ou até mesmo mais inferiores, né, do que o ser humano. Então, tendo dado aqui esse contexto para vocês, vamos falar agora a respeito das ferramentas. As ferramentas aí que são as tecnologias ritualísticas que possibilitam, né, essas aberturas de portais, que possibilitam essa manifestação mais intensa, né, das energias das entidades, das energias planetárias, angélicas, das energias de divindades ou das energias de daimons e elementais, certo? Bom, vamos começar aí pela ferramenta mais clássica. Eu vou falar de 3 ferramentas aqui que são as ferramentas principais da magia cerimonial: o círculo, o triângulo e a baqueta. Outro vídeo eu explico sobre outras ferramentas como adagas, espadas, cálices, entre outras coisas, mas hoje vamos falar sobre as 3 ferramentas que normalmente caracterizam, né, os principais meios de contato, as principais tecnologias ritualísticas da magia cerimonial. Círculo mágico. E aí, vamos falar sobre o círculo mágico então. Círculo mágico realmente ofende daimon? Círculo mágico realmente é necessário? Círculo mágico é realmente para proteção? Então eu já começo dizendo para vocês que não. O círculo mágico ele não serve para proteção, pelo menos não em primeira instância. A função secundária do círculo mágico é a proteção. A função primária do círculo mágico é a canalização, a concentração de energias. Então, o que define, né, o círculo, se a gente fosse definir em uma palavra o círculo mágico, eu definiria como canalização ou concentração de energia. Exatamente quais energias, Dalton, né, que a gente está canalizando dentro de um círculo mágico? Bom, veja bem, quando você está dentro de um círculo mágico, quando o magista de magia cerimonial está dentro de um círculo mágico, ele está o tempo todo recebendo influências, recebendo energias externas. Que energias seriam essas? Bom, na magia cerimonial se utiliza, como eu falei lá de início, de vários textos, de orações, de leituras de palavras de poder, de leituras de textos de poder, como os salmos, por exemplo. Então você sempre tem um passo, que eu chamo de orações preliminares, né, que acontece antes da chamada da entidade propriamente dita. As orações preliminares, onde você faz leitura de textos que se relacionam a orações, ou salmos, ou palavras de poder, né, que você pronuncia, ou mantras, ou quaisquer outras coisas, servem justamente para trazer energia divina, ou trazer uma autoridade, influências planetárias, influências elementais, tudo isso é canalizado dentro do seu círculo mágico, bem como também a sua energia vital, a sua energia de vontade, também é canalizada dentro do círculo. E é essa energia que se canaliza dentro do círculo mágico que é depois convertida através da baqueta, que você direciona a ponta para o triângulo, e lá no triângulo ocorre a manifestação da entidade, ocorre a abertura do portal. Então o círculo mágico ele serve para isso, ele serve para canalizar energias, né? Em todos os processos preliminares da ritualística, as orações, os conjuros, as invocações preliminares, tudo isso vai gerando energia, vai atraindo, essas energias vão se concentrando dentro do círculo mágico. Eu costumo brincar, costumo fazer um exemplo bobo, que você operar em magia cerimonial sem o círculo mágico é como você querer colocar água num copo sem fundo. Vamos só imaginar aqui esse exemplo bobo. Temos uma jarra de água, temos um copo. A gente quer encher esse copo com a água para tomar essa água. Entendam a água como energia, energias externas, sejam planetárias, elementais ou energias divinas. E você quer usufruir dessas energias para um propósito específico, que é a abertura de um portal para a invocação ou evocação de uma entidade, seja ela qual for. E aí, se você tem um copo sem fundo, ou seja, opera sem círculo, na hora de você colocar, depositar essa energia ali dentro, essa energia não vai ser retida, ela vai se esparramar, essa água, né, vai se esparramar pelo chão e você vai perder o conteúdo daquela jarra, e essa jarra a gente pode interpretar aqui, né, nessa analogia boba, como sendo as forças universais ou as forças da Terra, de onde você quer pegar essa energia emprestada, certo? Agora, quando você tem um copo com um fundo, e esse fundo seria justamente o círculo, você consegue pegar essas energias, encher esse copo e armazenar essas energias para depois usufruir delas. Entenderam qual que é a lógica, a sacada? Então só uma analogia boba para vocês, mas que explica muito bem o que é exatamente operar sem círculo mágico. Operar sem círculo mágico
de fato deixa a ritualística mais arriscada, se expõe a perigos, principalmente na Goetia, por exemplo, né, o contato com os Daimons? Sim, mas a grande maioria das proteções são de dentro, são de outros fatores. O círculo até protege, mas não é a função principal dele. A função do círculo é canalizar, concentrar energias. Por isso que é um círculo, é um símbolo de infinito. O círculo, ele também, como vocês já devem ter ouvido falar, ele representa o seu microcosmo, representa o universo individual do magista. E nesse universo individual do magista, o magista ali no meio é uma figura de autoridade. Então o círculo mágico ele também exerce autoridade espiritual, certo? Ele delimita o seu local de prática. E é justamente essa delimitação do seu local de prática que meio que de maneira astral aponta ou direciona ou instrui as energias que você está invocando para se manterem ali e somente ali e não se dispersarem, né, para a Terra inteira, para o universo inteiro, porque não é isso que você quer. Você quer essas energias o mais próximo possível para depois fazer a condução delas para um determinado propósito, certo? Depois vamos então falar sobre a baqueta, né, que é a segunda etapa. A baqueta ela é a ferramenta de direcionamento, a ferramenta de condução. Então a palavra-chave, ao meu ver, que define melhor a baqueta é condução. Então você pode até fazer com as mãos, é possível, mas uma ferramenta feita nos dias horários corretos, consagrada para tal coisa, para um fim muito específico, é mais eficaz do que usar as próprias mãos para direcionar a energia, certo? Então eis aí a baqueta, ou cajado, ou bastão mágico, como queiram chamar, né? Existem várias variações, mas todos eles têm a mesma essência, a mesma finalidade, que é conduzir energias. Essas energias que você gerou, né, dentro do círculo mágico, você canaliza elas, e aí depois você aponta a baqueta para o triângulo, ou para quaisquer outros fins, por exemplo, traçar um pentagrama na hora de um banimento, né? Ou seja, a baqueta ela expressa a vontade do magista. Ela é um item que representa a vontade, que representa a sua força mental, daquilo que você está visualizando, daquilo que você quer, das suas intenções. Suas intenções, a sua vontade, ela é a manifestação interna e também a manifestação das energias que estão ali no círculo, e ela conduz essas energias, ok? Então, basicamente, esse é o propósito da baqueta, por isso que eu sempre falo, operar sem baqueta é possível sim, mas torna a ritualística muito limitada, porque com as próprias mãos, sem o devido treinamento para isso, você não consegue conduzir a energia da maneira correta, e isso por vezes torna ineficiente a sua técnica de abrir um portal. E se o portal não for aberto da maneira correta, você vai ter dificuldades de se comunicar com a entidade, vai ter dificuldades de sentir a energia se manifestando, então tem N dificuldades por trás desse processo. Triângulo, né, a terceira principal ferramenta da magia cerimonial. O triângulo, ele é um símbolo de manifestação. A gente vê o triângulo em muita coisa aí na história da humanidade. Os egípcios aí construíam pirâmides, não só os egípcios, mas várias civilizações, astecas, incas, entre outros, construíam, né, seus templos em formato de pirâmide, porque a pirâmide, não só a pirâmide, mas o 3, né, o triângulo em si, a forma bidimensional, ele possui a essência de manifestação. Então, por que o número 3, Dalton, né, vocês devem se perguntar. Bom, cabalisticamente falando, na esfera da árvore da vida, segundo os cabalistas, as 3 primeiras esferas da árvore da vida, elas juntas, essas 3 primeiras esferas, elas formam o primeiro mundo da Cabala, que é o mundo de Atzilut, se eu não me engano, não lembro agora qual que seria a pronúncia corretamente. Mas esse é o primeiro mundo, né, o mundo astral, o mundo dos arquétipos. E aí depois vai se gerando os outros mundos, emocional, mental e físico. Certo? Então, o número 3, as 3 primeiras esferas da árvore da vida, as 3 manifestações, né, da árvore da vida, em conjunto formam o primeiro mundo, que é o mundo astral. Então, o número 3 sempre esteve relacionado à potência, à virtude de manifestação. Por isso, o triângulo é utilizado para manifestação. Então, a palavra que define o triângulo mágico é manifestação de energias. Ou é ali onde ocorre, né, o espaço, é a delimitação de um espaço que ocorre a abertura de um determinado portal. Como que esse portal é aberto? Bom, o portal é aberto através das energias que você chamou, se canalizou dentro do círculo mágico, conduziu através da baqueta, apontando a baqueta para o triângulo, e é ali no triângulo ocorre, né, o triângulo é o epicentro na abertura de um portal, é onde vai surgir ali a consciência da entidade, ou a presença, a materialização da entidade que vai vir atender ao seu chamado. Dalton, o triângulo ele aprisiona as entidades? Não, de forma alguma. O triângulo não tem exatamente o propósito de prender.
O triângulo ele manifesta. O que prende o ser dentro do triângulo é a autoridade do magista. Se o magista apontar a baqueta e exercer autoridade e falar para o espírito fique no triângulo, e se o magista tiver autoridade para tal, assim vai ser. O espírito vai ficar somente no triângulo e não vai sair daquele portal e vai ficar zanzando ao redor da ritualística, certo? Então, basicamente, essa é a finalidade do triângulo mágico. E o quarto principal item que eu considero, que não é exatamente uma ferramenta, mas é o que compõe, o que caracteriza a magia cerimonial, que eu já falei aqui em vídeos passados aqui no canal, é o verbo. Sem o verbo, essas três ferramentas, círculo, baqueta e triângulo, elas não funcionam. Elas são apenas ferramentas que viabilizam o poder do verbo, da fala, né, das vibrações que saem através da sua voz. A magia cerimonial, uma das características principais da magia cerimonial é justamente o maior uso do verbo, o maior uso da fala. Então por isso que as liturgias normalmente elas são mais extensas. São mais extensas porque exige um tempo de meditação prévia, exige o banimento, mas principalmente consiste em várias orações, vários conjuros, várias pronúncias e mantras de palavras de poder. Então o tempo todo na magia cerimonial você está usando de palavras, o tempo todo. Então é uma magia que usa muito do verbo. Existem magias que usam mais o mental, existem magias que usam mais o físico. A magia cerimonial, ela não utiliza tanto dos elementos físicos, usa sim um pouco do mental, mas a maior parte é através do verbo. O verbo é o que viabiliza, o verbo é o que potencializa essas três ferramentas, né, que eu mostrei para vocês. A ferramenta de canalização, a ferramenta de condução, a ferramenta de manifestação. Então o verbo seria aí a quarta ferramenta, por assim dizer, principal da magia cerimonial, é o que caracteriza esse tipo de técnica. Então, agora para concluir, qual que é a diferença da magia cerimonial, né, para outros tipos de magia? A magia cerimonial ela visa a abertura de portais para conseguir uma manifestação maior, uma comunhão maior, né, uma aparição e uma intensidade maior da energia de um ser. Seja ele um ser divino, seja ele um ser planetário, seja ele um ser da Terra. Eu já ia finalizando o vídeo, mas eu lembrei que eu não falei sobre a tradição salomônica, né? Então já falei em outros vídeos sobre a tradição salomônica, de como exatamente a magia cerimonial ela se tornou, né, o que a gente conhece hoje, que é uma magia mais judaico-cristã. Lembra que eu falei de início que a magia cerimonial supostamente surgiu ali na Mesopotâmia, desenvolveu-se bastante ali no Egito, mas depois ela veio para Europa, né? Começou ali na Grécia, com Jâmblico, com a teurgia de Jâmblico e tudo mais, mas depois, ao mesmo tempo, com o passar do tempo, ela foi se cristianizando. Esse efeito de cristianização ocorreu por conta do imperador Constantino, né, que foi o primeiro imperador cristão da antiga Roma, e através desse processo de cristianização ali da Roma, os magistas muito provavelmente tiveram que adaptar as suas práticas de magia cerimonial. Práticas essas que vocês devem se perguntar como, né, que a magia cerimonial chegou na Europa. Supõe-se que foi através das cruzadas, né, do contato dos povos da Europa com os povos do Oriente Médio durante as cruzadas. Então acabou-se que algumas coisas ali, esse contato, né, desses dois povos, fez com que a magia cerimonial, esses conhecimentos migrassem também e fossem apresentados ali na Europa. Então, durante esse processo da cristianização de Roma, através do imperador Constantino e tudo mais, houve a necessidade de uma adaptação nas liturgias, adaptação nos sistemas de magia cerimonial, porque até então a magia cerimonial era principalmente greco-egípcia. Então utilizava-se de nomes de poder, conjurava-se entidades da Grécia e entidades do Egito. Mas com as inquisições, com os processos de o cristianismo se expandir pela Europa e começar a perseguição ao paganismo, houve uma necessidade para que a magia cerimonial não morresse, né, e que fosse possível passar adiante a magia cerimonial para as próximas gerações, foi-se necessário fazer essa adaptação e transformar aqueles textos, aqueles conjuros, aquelas orações que inicialmente eram greco-egípcios em judaísmo, em cristianismo, né, trazer as essências do judaísmo e do cristianismo para dentro dos textos. E vejam só, funcionou na verdade. Eu não sei, né, a gente não tem como falar com certeza disso, mas eu não sei se foi
simplesmente, né, um fator de maquiagem, apenas escrever, né, com nomes de Deus provenientes do judaísmo, ou escrever liturgias ali que envolvessem Jesus Cristo e tudo mais. Não sei se foi apenas para maquiar, né, os textos, para fugir da Inquisição, para fugir da perseguição religiosa cristã, ou se de repente foi um experimento, né, que foi feito, que eles testaram, né, como que a magia cerimonial se comportaria, como que a abertura de portais e a conjuração de entidades se comportaria perante nomes, palavras de poder ou orações do judaísmo ou do cristianismo. E realmente foi algo que funcionou e perdura até hoje. Então foi assim que surgiu o que a gente chama de tradição salomônica. A tradição salomônica nada mais é do que a magia cerimonial judaico-cristã, que abrange aí os principais, né, autores, os principais ocultistas que a gente conhece hoje no cenário ocidental: Agripa, Eliphas Levi, Tritêmios, Franz Bardon, entre muitos outros agora, que eu não vou conseguir, né, listar os nomes aqui, porque me falta a memória, mas todos esses principais, os principais grimórios que a gente conhece, né, o Dogma e Ritual de Alta Magia, as Clavículas de Salomão, Heptameron, Grimório do Papa Honório, o livro de Tritêmios propriamente dito, né, a arte de manifestar espíritos em cristais. Então todos esses grimórios famigerados, eles fazem parte da tradição salomônica, que nada mais é do que esse legado que os povos antigos ali da Europa, os magos antigos da Europa, tiveram que adaptar a magia cerimonial que antes era greco-egípcia para uma prática mais judaico-cristã, para conseguir perdurar, para conseguir fugir, né, da Inquisição. Por isso que muitos desses textos são atribuídos a figuras históricas, figuras bíblicas, como por exemplo o próprio Salomão, né? Muita gente acredita que de fato quem escreveu as Clavículas de Salomão, quem escreveu os Grimórios de Goethe foi Salomão, mas não, isso era uma prática antiga para maquiar, né, para atribuir a autoria daqueles textos a uma figura bíblica, justamente para, primeiro, ou criar credibilidade ou fugir da perseguição religiosa. Porque se algum inquisidor tivesse acesso àqueles grimórios e visse que não, foi Salomão que escreveu, então tá tudo bem, né, passava um pano. Então, hoje em dia, ainda há essa crença, né, de que foi Salomão que escreveu esses grimórios, mas na verdade não. Salomão existiu muito antes. A tradição salomônica, como eu expliquei para vocês, surgiu aí nesse processo, depois, né, da cristianização da Roma com o imperador Constantino, foi depois disso, e Salomão viveu muito antes. Então eis aí, né, a explicação de onde surgiu a tradição salomônica. Vale lembrar, mais detalhes vocês podem ler aí, com datas, né, com eventos históricos mais específicos nesse texto da OLN que eu achei muito interessante. Então eu queria compartilhar aqui com vocês também esse texto, que novamente vai estar aqui na descrição. Certo, pessoal? Então vou finalizar o vídeo por aqui. Na próxima sequência de vídeos eu falo sobre as outras ferramentas, sobre espada, sobre adaga, sobre as outras ferramentas, né, auxiliares da magia cerimonial. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender o que exatamente é, no que consiste, qual que é a diferença e de onde surgiu, né? Quais que são aí os conceitos mais básicos e o fundamento da magia cerimonial. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos, boas práticas. Valeu!